Então, aqui no SketchUp, gente, deixa eu só ajustar esses objetos aqui para eles ficarem com o mesmo tamanho, né, do anterior. Ó, isso aqui seria 3x3, né? Esse aqui, então, ele vai subir mais 1,5 e vai avançar mais 3 para cá. Enquanto que esse outro aqui, ele tem que andar mais 2 para cá, né, para ficar com aquela dimensão do 5. Essa linhazinha aqui não precisa, tá? Então, deixa eu apagar esse cara aqui para não dar confusão, apagar esse cara aqui também. Então, o que acontece aqui, ó? A gente tem, né, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, a sombra, tá, desse... Deixa eu botar em 2 pontos de fuga aqui para ficar mais parecido com o de vocês. Ó, nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? A sombra vertical, tá? A sombra dessa aresta vertical aqui, ó, tá? Que é essa aresta aqui de 4,5 de altura. Se eu deitar essa sombra aqui, né? Se eu desenhar essa mesma aresta aqui no chão, ó, com 4,5, o que aconteceu? Ela foi cair lá dentro do objeto. Vou botar aqui em modo raio-x, vocês vão enxergar, ó, que o pedacinho dela caiu lá dentro, estão vendo? Né? Foi por pouco, mas caiu lá dentro, tá? Então, o que acontece aqui, né? Aquele pedacinho que caiu lá dentro, né, aquele fragmento de linhazinha ali, ele obrigatoriamente vai ter que subir reto aqui, né, porque é um ângulo de 45 graus. Então, a soma, né, desse fragmento aqui, mais o de pé ou deitado, tem que ser a mesma que a aresta vertical, né, não pode dar outra coisa. Vou desligar aqui o raio-x, né, vocês vão ver ali, né, claro que não fica perfeito aqui a construção do 3D em cima da sombra, mas depois, né, lá em cima, mesma coisa. Esse pedacinho de aresta aqui, quando projetado, né, aqui a 45 graus, ó, ele vai bater naquela distância. Então, por isso que a gente descobre a distância da sombra do mais alto ao mais baixo. Tá? Oi? Alguém ia perguntar algo? Tá. Então, depois, né, de lá vem aquela linha, né, que se projeta nesse sentido aqui. Vou tentar ser um pouquinho mais preciso aqui, né, que é aquele pedacinho lá. E aqui, sim, a gente tem que ligar os pontos, tá? É isso aí que vai acontecer. Agora, tá, eu vou copiar esse objeto aqui para o lado, fazer uma cópia dele aqui, desse conjunto, tá? E vou alterar o ângulo, tá? Deixa eu colocar isso aqui numa vista superior, em projeção paralela, para a gente poder dar aquela girada, né, desse conjunto aqui, ó, e agora deixar, né, o ângulo mais assim, né, parecido com um dos dois exercícios. O que aconteceu aqui? Agora mudou tudo, tá? Agora essas linhas aqui não tem mais nenhum sentido aqui, né? Agora mudou tudo. O que mudou aqui agora? Mudou o seguinte, ó, esta aresta vertical aqui, né, de 4,5, em função do ângulo, né, em relação ao plano do quadro, ela está cabendo inteira aqui no chão. Ó. Tá? Olha lá os 4,5, ela cabe inteira. Então, ela ficou fora do objeto. Né? Essa linha que veio daqui até aqui, ó, ficou fora do objeto. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Obviamente, essa aresta aqui de cima, né, essa aresta superior aqui, vai ter que se projetar lá no chão, um pedaço dela, pelo menos, em direção ao ponto de fuga. Tá? Acho que aqui fica bem fácil de entender se eu pegar e fizer o seguinte, ó, eu vou achatar o objeto da direita, mais baixo, fiquem olhando ali o que vai acontecer com a sombra. Ele vai diminuindo, a sombra em cima dele vai aumentando, até que quando ele chega em 0, né, a gente tem só a sombra do grandão que está projetada ali no chão. Então, nesse caso aqui, né, quando a sombra do baixinho aqui, ó, né, quando ele começa a ganhar altura, essa sombra, obviamente, tem que formar uma diagonal para ir buscando aquela sombra mais curta, até o momento que isso aqui tende a 0, 0, 0, 0, 0, clique. Né? E aí a gente tem simplesmente aquela diagonal, né, que é a sombra daquela aresta superior. Tá? Então, esse exercíciozinho aqui no SketchUp, acho que é uma coisa legal, assim, de mostrar para vocês. Mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Deixa eu só tirar essas linhazinhas aqui para elas não interferirem muito. Aqui vai dar a mesma coisa.
Eu vou pegar esse cara aqui e vou reduzir aqui a altura dele, ó. Vocês vão ver ali o que vai acontecer quando chegar a zero. Ó, aquele pedacinho, né, de diagonal ali que entrou no outro objeto, obrigatoriamente, quando ele sobe, aquele pedacinho ali tem que subir junto, né? E aí sobe vertical e depois encontra com aquele cara lá em cima. E na vista superior, né, o que a gente tem é essa situação, tá? Que é a mesma que a Maria Paula mostrou para vocês ali, que estava pintado com lápis de cor. E é fundamental, né, gente? Entender a sombra na vista superior, acho super importante. Na verdade, não é nem questão de achar, sem isso vocês vão ter muita dificuldade de conseguir resolver o que vai acontecer de fato, né, nesse exercício. E aí fica aquela velha dica, né? Façam as sombras, pensem nas sombras separadamente primeiro, né? Pega esse objeto menor aqui, né? Deixa eu apagar esse objeto menor aqui. Ó, ali a sombra só do grande. E depois coloca a sombra do menor. Mesma coisa aqui à direita. Ó. Faz primeiro a sombra do grande, como se fosse no chão, depois a sombra do pequeno. E aquela junção ali é resultado da diferença de altura dos dois. Né? Encontrando aquela junção ali no topo da cobertura, depois, na perspectiva, vai ficar fácil, né, de poder juntar isso aí. Certo? Beleza. Certo.